Bom dia irmãos, bom dia a todos aqueles que eu ainda não havia cumprimentado. Passar os anúncios aqui, aproveitar. Nós começamos a semana que vem os trabalhos normais e o primeiro é o Botuca Kids, né? Então o trabalho aqui começa às 15 horas, mas sempre há uma turma que sai para a distribuição dos convites às 11 horas. Então os nossos irmãos já vão coordenar todas essas coisas para que o trabalho com as crianças possa seguir segundo a vontade do Senhor para a sua honra e para a sua glória, né? E aí, a partir também da semana que vem, nós começamos ou retornamos ao estudo do Evangelho segundo João. O Rogério e a Rosana, eles estão numa conferência lá em Petrópolis e eles vão para essa conferência para fazer a divulgação do curso bíblico Emaús, né? Então eles estão trabalhando por lá. Irmãos, hoje o objetivo, antes de começarmos os trabalhos da igreja, vamos dizer assim, né, dos ministérios, a ideia hoje é falarmos um pouquinho a respeito do que é sermos igreja, né? De entendermos que nós fazemos parte do todo. E se fazemos parte do todo, qualquer decisão da nossa vida individual afeta o quê? O todo, né? Então eu preciso entender do que eu faço parte, eu preciso entender o que é igreja, eu preciso relembrar o que é ser igreja, né? Eu preciso entender que nós somos ou viemos de origens diferentes, mas que em Cristo Jesus nos tornamos um, e depois de nos termos tornado um em Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo nos fez diferentes na dinâmica da igreja. E a gente vai entender como é que isso funciona dentro da igreja, né? Então, nós temos pelo menos dois trechos na Palavra de Deus que falam a respeito da igreja, da sua diversidade no sentido de operação, de ação, né? E de dons. Nós vamos ver isso hoje. O primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo 12 e o outro está em Efésios capítulo 4. Então a gente vai caminhar muito sobre esses dois trechos. Então você pode colocar a fitinha da Bíblia em um e o dedo na outra, porque a gente vai estar sempre trabalhando isso, né? Então, apesar da gente ter os versículos aqui atrás, é importante que você use sua Bíblia, né? A minha Bíblia, por exemplo, eu não sei quem se escandaliza, mas ela é desse jeito, assim, ela é cheia de anotações, né? Então a gente faz anotações, seja na Bíblia ou seja no caderno, para que a gente possa lembrar disso futuramente, né? Nós temos um versículo, nós vamos começar por ele. Ele está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ele fala assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele deixa bem claro que nós fazemos parte de um corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. Quem manda na igreja é Cristo Jesus. E apesar de sermos somente um corpo em Cristo Jesus, ou o todo, o apóstolo Paulo diz que individualmente membros desse corpo. Quando ele diz individualmente membros desse corpo, significa que cada um de nós tem uma participação, ou pode ter uma participação diferente dentro desse corpo. É que o apóstolo Paulo vai discorrer nos versículos anteriores. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a palavrinha igreja, né, para aqueles que já sabem vão relembrar, para aqueles que não sabem vão aprender. A palavrinha igreja vem do grego chamado eclésia. E eclésia era sempre utilizado no passado para discernir ou para definir uma assembleia, uma junção de pessoas para um determinado objetivo, né? Quando nós olhamos para a pregação do apóstolo Paulo, quando ele foi interpelado por aqueles que estavam ali em Éfeso,
eles fizeram, diz a palavra de Deus, uma assembleia, né? E a palavra ali é eclésia. O outro significado da palavra eclésia é chamados para fora, né? Ou separados de alguma coisa. Então essa palavrinha escrita ou registrada na palavra de Deus, vamos olhar, por exemplo, para Atos capítulo 16, versículo 39, 19 e 39, desculpe. Atos 19 e 39, diz assim, a respeito desse evento, né, daqueles que perseguiram então aqueles irmãos que estavam ali em Éfeso. Diz assim, versículo 39, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Ou seja, a palavra em assembleia, que é eclésia, né? Era uma junção de pessoas que iriam decidir a respeito daquela situação que estava existindo ali na cidade de Éfeso, quando os servos do Senhor pregaram a respeito do Deus verdadeiro, e aquela cidade era uma cidade idólatra, né? Ela adorava a Diana dos Efésios, havia todo um comércio em volta disso, uma confusão foi formada, e então essa confusão seria julgada por essa assembleia. Então toda vez que a palavrinha igreja aparece no Novo Testamento, ela aparece com essa conotação de assembleia, mas também com a conotação de chamados para fora. Então isso é igreja. Nós somos separados. Separados da onde? Separados do mundo. Nós somos chamados para fora de um jeito de viver e um modo de viver que nós tínhamos antigamente. Então a própria palavrinha eclésia já nos fala bastante a respeito disso, né? Quando nós olhamos para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o fim ou o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, a palavra de Deus nos seus textos nos dizem claramente que nós fomos separados por Deus. Nós somos povo santo, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, nós somos servidores do Rei, no sacerdócio real. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Isso é igreja. Nós fomos chamados então para fora, para vivermos uma vida diferente. A palavra de Deus nos traz outros comparativos, outros símbolos da igreja de Deus aqui na terra. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. A igreja de Deus é chamada de casa espiritual. A igreja de Deus é chamada de coluna e baluarte da verdade, ou que detém a verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 15 diz assim, versículo 14, contextualizando aqui a carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, escrevo-te estas coisas, esperando ir, ver-te em breve, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a igreja, essa assembleia que nós temos aqui como igreja local e a igreja universal de Deus, né? A reunião de todos os crentes verdadeiros em Cristo Jesus, ela diz a palavra de Deus que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. E que como nós vimos em 1 Coríntios 12, 27, somos o corpo de Cristo. E finalmente, Efésios 2 e 19, diz que nós somos a família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim,
Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois, diz a palavra de Deus, família de Deus. Nós fazemos parte então desta igreja tão conceituada na palavra de Deus e tão preciosa aos olhos de Deus, porque diz Atos que ela foi comprada com o sangue de Cristo Jesus. É muito importante fazer parte da igreja de Deus. É por isso que nós, quando batizamos as pessoas, nós damos a elas, né, a noção de que elas farão parte de um corpo e que isso vai ser público, né? A gente aqui na igreja diz que nós, quando batizamos, nós temos 3 publicidades a serem dadas. A publicidade do arrependimento, daquilo que já aconteceu lá dentro de nós, a publicidade da identificação com Cristo Jesus, porque fomos batizados com Ele na sua morte, ressurretos com Ele na sua vida, e a publicidade de que fazemos parte de uma igreja local, certo? Então, nós fazemos parte desta igreja tão maravilhosa. Como crentes em Cristo Jesus, quando salvos, Letícia, nós não desaparecemos daquele segundo, né? A gente se converte em Cristo Jesus e nós permanecemos aqui. E diz a palavra de Deus que nós permanecemos e a palavra de Deus nos classifica como é que nós permanecemos aqui nesse mundo. O apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11 e 12, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, como é que a igreja de Deus deve caminhar aqui neste mundo. Diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos. A palavrinha peregrinos aqui são pessoas que residem em algum lugar, mas elas não nasceram naquele lugar, né? Então nós residimos aqui no mundo, mas agora nós nascemos da parte de Deus. Então o apóstolo Pedro diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Forasteiros são visitantes. Esse é o significado dessa palavra. Que sois a absterdes ou a vos separar das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vocês ou vós outros de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Dia da visitação aqui pode ser tanto o dia da salvação dessas pessoas, como também o dia do juízo final, né? O dia que o Senhor Jesus Cristo virá aqui para julgar esse mundo, né? Seremos arrebatados, o Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda virá aqui para se mostrar a todas as pessoas, né? Por isso aquele corinho que a gente canta, então se verá, é referente à segunda vinda de Cristo. No arrebatamento não será todo o olho que verá Cristo Jesus, né? Então, na segunda vinda de Cristo, quando ele vir a este mundo, ele se manifestar a todas as pessoas, este é uma compreensão do dia da visitação. Porém, a gente está falando de como a gente deve se comportar como igreja no mundo, como peregrinos, ok? Residentes aqui, mas não nascidos aqui, nascidos agora de Deus, como forasteiros, como visitantes apenas aqui. E esses peregrinos e forasteiros que somos nós temos um papel de viver uma vida exemplar aqui, como igreja. Devemos viver uma vida exemplar nas mais diversas áreas da nossa vida, como família, como profissional, como filho, como membro da igreja, obviamente. Nós devemos viver de forma exemplar aqui neste mundo. Para quê? Para que quando as pessoas que não conhecem a Deus olharem para as nossas vidas, vão dizer assim: aquele fulano, aquele beltrano, aquela menina, aquele menino, aquele homem, aquela mulher, aquele trabalhador, aquele aluno, aquele avô, aquele avó, eles são diferentes, eles agem de forma diferente, eles conduzem a sua vida de forma diferente, e essas pessoas então vão glorificar a Deus através da vida da igreja. Então nós temos uma responsabilidade como igreja, como membros da igreja, como filhos de Deus, peregrinos e forasteiros,
de ministrar o Evangelho sem sequer abrirmos a nossa boca. Só através do procedimento nas nossas vidas, da forma de nos comportarmos. Essa é a Igreja de Deus e essa é a nossa função em relação às pessoas que estão lá fora. Dito isso, eu gostaria de falar agora a respeito dos membros agindo dentro da igreja. Porque nós acabamos de ver que nós somos chamados para fora do mundo, somos peregrinos, residentes não nascidos, somos visitantes desse mundo, continuamos vivendo aqui. Em relação ao mundo, precisamos ser exemplares. Agora eu gostaria de olhar para dentro da igreja, para a gente entender como é esse corpo, quem comanda esse corpo, como esse corpo é alimentado e capacitado, e o que se requer desse corpo com um objetivo. Comecei dizendo nessa manhã que nós somos diferentes. Quando nós olhamos ali para o livro de Efésios capítulo 4, não é Efésios não, é Gálatas, tá? Gálatas capítulo 3, do versículo 26 até o versículo 29, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que as pessoas que se converteram a Cristo Jesus, elas eram diferentes nas suas origens. Gálatas capítulo 3, versículo 26 até o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E ele diz assim, destarte, ou dessarte, né? Ou seja, concluindo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. O trecho fala de uma transformação de pessoas que vieram de origens e situações diferentes. Mas nesse trecho eu queria focar nessa diferença. Nós viemos de lugares diferentes. O apóstolo Paulo diz, os que se converteram e se tornaram um em Cristo Jesus, eles eram judeus, gregos, eles eram ou escravos ou libertos, vieram homens e mulheres, então vieram de diferentes origens e em diferentes condições, mas em Cristo Jesus nos tornamos um. Essa diferença, irmão, de origens, né? Essa diferença muitas vezes de condição na qual nós chegamos até a presença de Deus, transformados e então feitos somente um em Cristo Jesus, pode, de alguma forma, afetar a nossa dinâmica dentro da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 1, nos diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Fomos todos chamados para fora, vindos de origens diferentes e de situações diferentes. Quando nós estamos dentro da igreja e fazemos parte de um só corpo, e somos feitos em Cristo Jesus um só, independente de sermos judeus, gregos, homens, mulheres, livres e escravos, nós temos a responsabilidade de agirmos de uma só forma. Já deixo isso claro de antemão, ok? Mas quando nós estamos aqui dentro da igreja, cada um de nós veio de situações diferentes. Vou dar um exemplo para os irmãos. Aqueles que vieram do catolicismo, por exemplo, a irmã Leonilda veio do catolicismo. Tinha muita particularidade com a idolatria. E quando houve uma pregação a respeito de idolatria, sabe muito bem do que está falando, né? Ou do que está ouvindo. E do que viveu ali daquela idolatria. Estou falando da idolatria de deuses, né? A gente sabe que os ídolos são ídolos do coração.
e os ídolos feitos ali de pedra ou de pau, nada são, diz o apóstolo Paulo. Na verdade são demônios, diz o apóstolo Paulo. Mas a irmã Leonilda, como outras pessoas que vieram do catolicismo, elas, quando ouvem uma pregação a respeito de idolatria, logo percebem estas coisas, né? E aquilo chega a arrepiar, né, irmã Leonilda? Ufa, como eu fui tirada desse negócio lá do passado. Agora, para a gente que foi criado num lar cristão, parece que isso, quando fala a respeito de idolatria, vai ser diferente de como a irmã Leonilda ouve essa pregação, né? Para a gente que veio de um lar cristão, né? E não significa que a gente se tornou filho de Deus por nascer dentro do lar cristão. Cada um de nós tem a responsabilidade de se converter e de confessar os nossos pecados diante de Deus para sermos então chamados filhos de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados. Quando nós nascemos no lar cristão, nós temos uma particularidade com a palavra de Deus. E estas coisas vão se tornando naturais para nós. E a nossa conversão acontece da mesma forma que acontece com as outras pessoas, espiritualmente falando. Por isso que às vezes, quando alguém está dando um testemunho tão vívido, né, de como se converteu, né, às vezes tem alguns testemunhos que são mais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, dramáticos, sem ser pejorativo, tá? São dramáticas, né? Conversões dramáticas em situações difíceis, né? E isso talvez possa chamar mais a atenção daquelas pessoas que não foram criadas ao longo da sua vida dentro de um lar cristão. Pode chamar muita atenção. Então, as nossas origens trazem para dentro da igreja reações diferentes, situações diferentes. Ao contrário disso, por exemplo, quando nós somos criados dentro da igreja e há uma naturalidade em ouvir a palavra de Deus e nos convertemos e já temos uma certa bagagem anterior a respeito disso, embora antes de crermos em Cristo Jesus não havia discernimento a respeito destas coisas, né? Nós nos chocamos quando vemos alguma coisa. E aí a gente fica chocado quando acontece alguma coisa, né? Quando algum irmão peca, quando algum irmão faz alguma coisa, e a gente já arrepia dos pés à cabeça, né? Ou da cabeça aos pés. Então essa origem diferente, quando nós chegamos aqui para a igreja, isso acaba acontecendo no meio da igreja, né? Vou dar um outro exemplo. Quando você vem de uma família onde há desagregação familiar, onde os pais brigam muito, onde houve uma história familiar muito difícil, quando você ouve dentro da igreja que alguém teve um problema familiar, isso chama muito mais a sua atenção, não chama? A mim chama. Então, quando nós saímos de contextos diferentes, algumas coisas podem chamar mais a nossa atenção ou menos a nossa atenção. Mas nós vamos perceber, pela palavra de Deus, que embora estas coisas aconteçam e a gente precisa compreender isso para tratar essas coisas, nós somos feitos e fomos feitos um em Cristo Jesus. E segundo o apóstolo Paulo, para vivermos uma vida em verdade e em amor. Mas nós não podemos relevar questões que são trazidas, né, por conta das nossas origens. E aqui eu deixo bem claro, não é uma justificativa para pecado. Porque tem gente que diz assim, eu nasci de uma nação, ou eu sou de um determinado país, onde lá a gente tem sangue quente, né, seu Zé? Não são chilenos, aqui eu peguei o seu Zé, porque ele está ali, aqui na frente. Então nós somos daquela nação que tem sangue quente. Então quando eu falo com o irmão, eu falo logo o que ele precisa ouvir, porque eu sou muito sincero. Sinceridade sem afetividade é grosseria, ok? É ira. Então isso não é sinceridade. Então não é isso que eu estou falando aqui, ok? As nossas origens não são justificativas para pecado, mas elas devem ser consideradas quando nós estamos tratando as coisas dentro da igreja, e elas serão tratadas conforme a palavra de Deus nos pede para
tratarmos. O apóstolo Paulo nos dá uma dica a respeito dessa situação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, versículo 14. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Eu preciso identificar o que é que está acontecendo. Quando eu for falar com alguém, essa pessoa é rebelde, insubmissa, então a palavra de Deus nos diz o seguinte: você tem que admoestar essa pessoa, colocar na cabeça dela que isso aqui é errado. Agora, quando ela está desanimada, é uma tristeza somente. Muitas vezes é um desânimo. Eu vou consolar essa pessoa. Às vezes essa pessoa está fraca, e aqui a palavra é doente fisicamente. Então eu vou amparar essa pessoa. Agora imagina você exortar um doente, ou tentar consolar um insubmisso. Então a palavra de Deus nos diz como é que a gente deve tratar cada um dos casos. Para dar um exemplo, mais um exemplo bíblico a respeito dessas questões relacionadas às nossas origens, o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 4 até o versículo 6, ele dá um exemplo claro a respeito disso. 1 Coríntios 8, versículo 4 a 6 diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, pessoas que tinham saído daquela idolatria, daquele sacrifício que era feito com animais para ídolos, muitas vezes a sobra destas carnes eram vendidas na mercearia ou nos açougues daquela época, vamos dizer assim. E se um cristão que nada tinha a ver com aquela idolatria do passado, que nunca participou daquele tipo de ritual, fosse lá comprar aquela carne naquele lugar que havia sobrado, aquele que tinha particularidade com essas coisas, na fraqueza espiritual dele, ficava chocado com isso. E como é que o apóstolo Paulo disse para resolvermos essas coisas? Versículo 13: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizar. Nós precisamos olhar como o apóstolo Paulo olha, muitas vezes para as fraquezas que existem pela imaturidade ou até mesmo pela fraqueza pontual em algumas situações, e entender isso, em como eu vou reagir dentro da igreja, tratando para a honra e glória do nosso Deus, nunca para a minha vontade, mas sempre para a honra e glória do nosso Deus. O apóstolo Paulo ainda vai escrever mais para frente, ou no começo do texto, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, que muitas vezes a gente vai saber que isso é uma fraqueza. Nossa, mas isso é tão simples, mas é tão fácil de resolver. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: o saber, ele ensoberbece, mas o amor edifica. Então eu preciso tratar essas questões que às vezes são trazidas da origem de onde viemos, não com soberba, por sabermos que é uma coisa tão simples, mas com amor. É isso que nos diz a palavra de Deus. Nós fomos chamados em Cristo Jesus para sermos um somente. Efésios capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 6, nos diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha como a unidade da igreja, ela é importante. A unidade da igreja é comparada com a unidade que há na Trindade. Efésios capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 6, reparem, diz: um Espírito, um só Senhor,
e um só Deus e Pai de todos. A união da igreja é tão importante, irmãos, que ela é destacada pelo apóstolo Paulo com a união que há entre as três pessoas da Trindade. E para cada uma dessas pessoas da Trindade, o apóstolo Paulo diz que há um benefício aos crentes em Cristo Jesus. Há somente um corpo e um espírito, fomos unidos neste corpo, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, portanto há uma só fé, há um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, portanto fomos chamados por esse Pai, e Ele age por meio de todos e está em todos. É importantíssimo, irmãos, lembrarmos que a igreja de Deus, unida, ela está sendo comparada com a união das três pessoas da Trindade, que trabalham em desarmonia? Não. Trabalham em harmonia. Como é que a gente olha para esse versículo e percebe que existem tantas divisões denominacionais? Ou divisões até mesmo dentro do próprio corpo de Cristo numa igreja local? Obviamente o apóstolo Paulo está falando a respeito da igreja universal do Senhor, mas também dando a responsabilidade à igreja local de agir em harmonia. Isso não nos exime de agirmos em harmonia. Quando nós não agimos em harmonia, estamos em desacordo com a palavra de Deus. E embora seja difícil, e o apóstolo Paulo vai nos dar a dica de como devemos superar isso, nós ainda assim precisamos ter a noção de que nós devemos ser unidos em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, no versículo 3, ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um esforço a ser feito, porque ainda vivemos nessa velha natureza, e isso vai nos chamar para aquilo que não devemos fazer. A velha natureza vai nos chamar para o pecado ou para o erro que afeta toda a igreja, e por isso há um esforço para nos portarmos de forma diligente para preservar a unidade da igreja. Existe um esforço da minha parte, da sua parte, para que sejamos unidos em Cristo Jesus. Como disse aos irmãos, viemos de diferentes origens, de diferentes situações, nos tornamos um só corpo em Cristo Jesus, todos somos família de Deus, e aí Deus nos dá uma outra diferença quando nós estamos dentro da igreja. Dentro da igreja, as diferenças de origem já não definem mais a filiação em Deus. Elas têm aquela dinâmica que nós acabamos de conversar, mas somos um em Cristo Jesus, todos feitos família de Deus, com uma só mente, porque temos uma só fé, um só batismo, um só Pai, uma só esperança e uma só vocação. E é nisso que nós devemos nos pautar. Porém, quando fazemos parte de uma igreja local, nós assumimos uma outra diferença. E o apóstolo Paulo fala a respeito destas coisas. É a diferença ou a diversidade de dons. Cada um dentro da igreja é capacitado por Deus, por uma graça, que é o significado da palavra dom, para agir dentro da igreja. Cada um de nós é capacitado de uma determinada forma para agirmos de forma diferente dentro da igreja de Deus, porque ela tem uma dinâmica. Efésios capítulo 4, versículo 7 nos diz assim: e a graça, e a palavrinha aqui é dom, foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O versículo 11 diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ou seja, dentro da igreja de Deus, cada um de nós recebe uma capacitação, um dom para agir dentro da igreja de Deus. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 7, o apóstolo Paulo de novo faz essa referência, e ele diz como é que as coisas acontecem quando nós exercitamos os nossos dons, e como é que Deus age no meio da igreja dessa maneira.
1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: ora, os dons são diversos. Já já eu falo a lista dos dons, tá, Gabriel? Vou falar todos eles. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Os dons, eles são diversos, mas dentro da dinâmica da igreja, no uso do seu dom, existem diferentes serviços. Nem todo mundo vai fazer o mesmo serviço. O apóstolo Paulo diz que existem diferentes realizações, diferentes atividades. Nem todo mundo vai fazer a mesma atividade. E o apóstolo Paulo diz que Deus opera tudo em todos e a manifestação do Espírito é concedida a cada um, ou seja, o poder de Deus vai agir em cada um de nós de maneira diferente para que a gente possa operar através dos nossos dons dentro da igreja com um fim proveitoso, que é o que diz a palavra de Deus. Ok? Então os dons são diferentes. Deus, o Espírito e o Senhor é o mesmo. Existirão serviços diferentes dentro da igreja, atividades diferentes dentro da igreja, e o Senhor vai operar de forma diferente em cada um de nós dentro da igreja na realização desses serviços e atividades. Então a gente deve, segundo a palavra de Deus, fazer algo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Eu preciso saber qual é o meu dom para, dentro da igreja, ter essa dinâmica. Quais são os dons descritos na palavra de Deus? Existem pelo menos 5 listas, mas eu vou dizer cada um deles aqui e alguns que já não existem mais dentro da igreja de Deus, porque foram pontuais para aquela época. Segundo a palavra de Deus, existe o dom da palavra de sabedoria, ou seja, é uma palavra, são pessoas que têm, que comunicam a palavra de Deus com uma sabedoria diferente das outras pessoas, trazendo a dinâmica das pessoas, ou trazendo a prática da palavra de Deus a essas pessoas quando comunica essas verdades. A palavra do conhecimento, tem gente que assimila muito conhecimento da palavra de Deus e consegue também comunicar essas coisas. Eu fico extasiado, com aquelas pessoas que são chamadas os mestres, que têm o dom de mestre, e quando começa a olhar para a palavra de Deus, rapidamente ela interpreta aquilo e começa a trazer e comunicar aquelas coisas. É admirável isso, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, é um dom. Todos nós temos fé. Existem pessoas que têm uma confiança fora do normal. E a gente fraqueja na fé, aquela pessoa está ali fincada na fé, porque ela tem um dom de fé. Existem 3 dons que nós queremos que cessaram no nosso meio: dons de curar, operação de milagres e o dom de profecia. Todos esses dons, por exemplo, o de curar e operação de milagres, eles foram muito usados pelos apóstolos no início da vida da igreja para identificar ao mestre a quem eles serviam. O Senhor Jesus Cristo fazia milagres, então essas pessoas, os apóstolos, faziam milagres para serem identificados com aquele mestre a quem seguiam, para que as pessoas se lembrassem de quem era Jesus e o que ele fazia. Então esse foi o principal propósito. Deus ainda pode curar? Alguém tem dúvida de que Deus pode fazer milagres? Nenhuma dúvida. Mas estes dons, para nós aqui na igreja local, cessaram, assim como o dom da profecia. Tudo que nós precisamos saber da palavra de Deus, nós já temos aqui, não precisamos mais de profecia alguma. O dom de discernimento de espírito. Existem pessoas que têm discernimento das coisas muito mais que nós, que olham para determinada situação e percebem que as coisas não vão muito bem, ou que existe alguma situação ali difícil
ou que discerne as pessoas que estão envolvidas em cada situação. Isso é um dom segundo a palavra de Deus. O dom de línguas, interpretação de línguas, também é algo que cessou lá naquele momento, na época dos apóstolos, né? Quando nós vemos os apóstolos falando em línguas não estranhas, mas línguas das pessoas que estavam ali em Jerusalém, de vários locais, ouvindo em sua própria língua, diz a palavra de Deus, as grandezas de Deus. Não estavam ouvindo coisas que não sabiam identificar. Estavam ouvindo coisas que diziam respeito ao Deus dos apóstolos. Portanto, se não há línguas mais, não há necessidade de interpretação de línguas, né? É fácil contradizer aquilo que acontece em algumas igrejas neopentecostais. As pessoas falam em línguas. Quantas pessoas se levantam para interpretar isso? Quantas vocês já viram? Eu não vi nenhuma. Então nós cremos que isso cessou. Dom de socorro, dom de governo ou de liderar, dom de serviço, dom de ensino, dom de exortação, o dom de repartir, o dom de presidir, o dom de ter misericórdia. O apostolado também é algo que ficou lá atrás, não existe mais. O dom de evangelismo, o dom de pastoreio, o dom da graça, o dom da intercessão, o dom da hospitalidade. Cada um destes dons está descrito na palavra de Deus em cada uma das listas. E eu preciso então saber qual é o meu. E como é que eu faço isso? Glória a Deus. Peça que Deus lhe dê discernimento para entender qual é o seu dom. Muitas vezes o seu dom vai ser percebido por outro irmão. E aí você vai precisar desenvolver esse dom. Mas como disse, dentro da igreja de Deus, nem todos serão pastores, nem todos terão dom de misericórdia, nem todos terão dom de ensino, nem todos terão dom de exortação, nem todos terão dom de socorro, nem todos serão hospitaleiros como aqueles camaradas que trazem as pessoas para dentro da sua casa e fazem de tudo. Nem todos serão assim. Então há dentro da igreja de Deus uma diversidade, uma nova diferença, né? E é isso que nós devemos fazer, procurar qual é o nosso dom. Tocar violão não é um dom, ok? Tocar violão é uma habilidade. Tocar teclado, não é, Jonatas? Não é um dom. Tocar teclado é uma habilidade. Então, procure o dom que Deus deu a você, porque Ele nos deu pelo menos um, para que esses dons possam ser utilizados dentro da igreja. Nós precisamos entender isso, porque o fim destes dons, segundo o apóstolo Paulo, no versículo 12 de Efésios 4, versículo 12, os dons são com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se nós como igreja local, igreja de Jardim Botucatu, queremos crescer, queremos amadurecer, é importante que saibamos que cada um de nós tem que operar dentro dessa igreja de forma diferente, com o mesmo propósito, que é honrar e glorificar ao nosso Deus, para que o corpo de Cristo seja amadurecido, seja edificado para a honra e glória do nosso Deus. É fácil manter a união dentro da igreja? Quem acha que é fácil, levanta a mão. Não é fácil. Irmão Orlando, é fácil durante todas essas décadas? Foi fácil durante todas essas décadas manter a unidade da igreja local? Não. Eu mesmo já fui ovelha rebelde aqui dentro. Não é fácil manter a união. Mas é possível manter a união, porque somos capacitados por Deus para isso. O apóstolo Paulo nos disse: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, entendendo cada uma das pessoas, quais as suas situações, para que em verdade e em amor, com exortação, com amparo e com cuidado, mas sobretudo em amor, possamos ter uma dinâmica aqui dentro da igreja. Como é que o apóstolo Paulo quer, ou ensina, ou nos instrui
a manter essa união, esse esforço. Versículo 2, ele diz: com toda a humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. A Bíblia não esconde os seus segredos, ela nos diz qual é a solução para vivermos unidos em Cristo Jesus. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade ou paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E então toda essa efetividade destes frutos do Espírito, a efetividade dos dons dentro da igreja, vai de fato nos levar ao aperfeiçoamento, como diz o apóstolo Paulo, aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E o versículo 13 de Efésios 4 continua dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos parar aqui para entender isso tudo que o apóstolo Paulo está dizendo. Existem duas formas de entender esse versículo 13, quando o apóstolo diz: no exercício dos dons, na união preservada através dos frutos do Espírito, nós vamos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Uma das formas de entender esse versículo é: nós estaremos unidos naquilo que nós cremos, e nós estaremos unidos em quem nós cremos. Então, essa é uma forma. Chegarmos à unidade do que cremos e de em quem nós cremos. Obviamente nós sabemos o que nós cremos e em quem cremos. Okay? Agora, revelar isso na nossa vida é diferente. É a prática destas coisas. O que nós cremos e em quem nós cremos. A outra forma de interpretar esse versículo é a unidade, a dinâmica dos dons, os frutos do Espírito trabalhando dentro da igreja, para que esta unidade que vem da fé, do que cremos as mesmas coisas, que vem do conhecimento pleno do Filho de Deus, de quem nós cremos, ou seja, essa unidade vem da fé que nós temos e do conhecimento que nós temos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ok, mas qual é a implicação disso tudo? Quando nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, estudando a Palavra de Deus, nós estamos estudando o que nós cremos e estamos estudando em quem nós cremos. Ok? Por isso, quando você não está aqui, você pede a oportunidade de estudar o que nós cremos e em quem nós cremos. Portanto, quando você não está aqui ou não está fazendo isso na sua casa, você está afetando o quê? O todo. Então, irmãos, a unidade da igreja local, ela é importantíssima. Porque quando nós tomamos uma decisão individual, essa decisão afeta o todo. Então a gente precisa pensar bastante a respeito disso. Quando nós tomamos decisões pessoais na nossa vida, sejam elas quais forem, isso vai certamente afetar o corpo de Cristo como todo, porque somos membros do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, mas também somos individualmente membros do corpo. Temos uma responsabilidade pessoal, irmãos e irmãs. Todas as nossas decisões precisam ser muito bem pensadas para que o todo não seja afetado. Então há uma importância muito grande em pensarmos a mesma coisa, aquilo que nós cremos, praticarmos isso e termos o mesmo conhecimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Porque senão, disse o apóstolo Paulo, no versículo 14, nós vamos ser como meninos agitados de um lado para o outro, né? E aqui é uma batida que leva você para lá e para cá, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. E aqui a palavrinha é rodopiar, e você, além de ser batido de um lado para o outro, gira no próprio eixo. Quem gira no próprio eixo e é batido de um lado para o outro não tem condição de saber para onde vai. É inconstante, imaturo. Nós precisamos, irmãos, amadurecer.
no que nós cremos e em quem nós cremos, para benefício do todo. Não há como fugir dessa responsabilidade. Para terminar, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos ajudar a entender quais são os perigos que podem fazer com que esse corpo seja implodido. Uma implosão, ela é feita de dentro para fora, né? Quando você vê um prédio sendo implodido, é que as pessoas colocaram explosivos lá e ela foi implodida, né? Ela cai assim. Agora, explodida é algo que vem do externo. A igreja tem alguns perigos pelos quais ela passa e que podem, vamos dizer assim, machucar bastante a igreja. Gálatas capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo está escrevendo àquela igreja que estava trazendo de volta algumas práticas da lei, principalmente a circuncisão, que era um sinal físico. E o apóstolo Paulo estava dizendo a eles o seguinte: vocês já foram libertos disso, ok? Esqueçam, esses ritos ficaram no passado. Ninguém agora que se converte a Cristo Jesus precisa praticar esse tipo de coisa. Vocês têm liberdade em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo começa nessa parte do versículo, os versículos anteriores, dizendo assim: mas cuidado, hein? Olha para que a liberdade de vocês em Cristo Jesus não vire uma licenciosidade. Ah não, sou liberto em Cristo Jesus com muito discernimento, agora eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito segundo o meu modo de pensar. Já vimos que não é isso, né? Temos um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, precisamos agir dessa forma. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: existe um mandamento que traz uma liberdade em Cristo Jesus correta, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí logo depois ele traz um alerta. Ele diz assim, Gálatas 5:15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Precisa de interpretação esse versículo? Ou está claro como a luz do dia o versículo? Nós mesmos, não levando em consideração todas as instruções do Senhor a respeito da igreja, corremos o risco de sair mordendo um ao outro, se devorando um ao outro e nos consumindo uns aos outros. E isso não pode acontecer. Porque a palavra de Deus nos pede para conduzirmos as nossas vidas em verdade e em amor. Quando o apóstolo Paulo escreve lá aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Existe ainda um outro perigo, além de nos devorarmos uns aos outros, sejam quais forem os motivos, que é a gente brigar por conta das realizações e atividades dentro da igreja. O apóstolo Paulo trata isso muito bem lá em 1 Coríntios capítulo 12, começando do versículo 14 até o versículo 16, e assim eu vou encerrar. 1 Coríntios 12, de 14 a 16, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ele está falando do corpo físico. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Não adianta a minha mão dizer assim: ah, eu não sou olho, então também não vou cumprir minha função, não vou ser mão. Ou então o meu pé, ou o dedinho do meu pé dizer assim: ah não, eu não sou cabeça, então também não vou ser dedinho do pé. Irmãos, na igreja de Deus não há abstenção. A gente não pode se abster daquilo que a gente foi convocado para fazer. Nós temos um dom, nós não podemos nos abster desse dom. Não existe abstenção dentro da igreja de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: se eu não for mão, ok? Também não quero ser do corpo, não vou fazer nada. Irmãos, não existe abstenção dentro do corpo.
Não existe. Nós fomos chamados, fomos capacitados por Deus para trabalhar para Deus, e nós não podemos nos abster, exceto por doenças, exceto por uma situação bem particular em que nós estamos passando, em que há um desânimo compreensível que precisa ser tratado, obviamente aí sim por um determinado tempo, e que seja um curto tempo, segundo a vontade de Deus, obviamente, a gente possa retomar isso. Por situações difíceis que nós passamos pessoalmente, mas fora dessas situações, irmãos, não há como se abster do serviço, não há como se abster da nossa função dentro do corpo. 1 Coríntios 12, 17 a 20, continuando o texto, diz assim o apóstolo Paulo: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Nós, como membros de Cristo, ou como membros da igreja local, não podemos autodeclarar o que nós somos. Mas nós podemos, e precisamos, nós devemos entender quem nós somos, ou o dom que nós temos, e a atividade que nós temos, perguntando para Deus: Senhor, como é que o Senhor me colocou dentro da igreja? O apóstolo Paulo diz assim: Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. É para Deus que a gente precisa perguntar. Então, dentro do corpo de Cristo não há abstenção, mas também não há autodeclaração dentro do corpo. A gente precisa, em Deus, na percepção dos irmãos, entender qual é a nossa função dentro do corpo. Eu chamo isso de a síndrome da mãe do aluno. Né? A síndrome da mãe do aluno é se a diretora, a coordenação e a professora deixar, a mãe do aluno toma conta da escola. Ela se autodeclara diretora, se autodeclara coordenadora, e se autodeclara professora. Não existe autodeclaração dentro da igreja. Por último, irmãos, versículo 21 até o versículo 25. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou, e a palavrinha aqui é coordenou, mas Deus assim coordenou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Com base nesse versículo, diante de Deus, existem pessoas mais ou menos importantes dentro da igreja? Famílias mais ou menos importantes dentro da igreja? Não existe. Existe um cuidado igual dentro da igreja. O Senhor Deus escolheu cada um de nós para agir de forma diferente dentro da igreja, mas todos fomos colocados por Deus aqui dentro, com uma devida função. E coube ao Senhor, diz a palavra de Deus, aos mais fracos, cobri-los. E aí é como se fosse vesti-los, né? É como se Deus dissesse o seguinte: o intestino da gente tem que ficar coberto, é assim que eu quero. Ele não vai ficar para fora, vai ficar coberto, e é assim que eu quero. Então, determinada pessoa, ela vai ser mais coberta do que outros, não mais importante do que outros. Mais coberta, tipo, mais honrado, vamos dizer assim, pelo Senhor, não essa honra relacionada à pessoa que está na liderança, não, mas protegida por Deus, mas coberta por Deus. Mas todos têm um igual cuidado dentro do corpo, um igual cuidado uns dos outros. Aqueles que nos parecem, né, e o apóstolo Paulo é muito claro disso, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, Deus os tem honrado, ou Deus os tem coberto, Deus os tem vestido. Então nós todos temos grande importância
dentro do corpo. O apóstolo Paulo termina com o versículo que nós começamos. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, fazem parte do corpo, e individualmente membros desse corpo. Se você sofre, eu sofro com você. Seja por tristeza, ou seja por pecado. Se eu peco, você sofre comigo. Se eu me alegro, você se alegra comigo. Se você se alegra, eu me alegro com você. Nós temos uma interdependência. Nós dependemos de Deus, mas nós estamos ligados uns aos outros, porque temos um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Essa lição nessa manhã é um pontapé inicial para tudo que a gente precisa e deve fazer durante o ano. É muito serviço. E a gente precisa fazer do jeito que a palavra de Deus nos pediu para fazer. Em união, sabendo o que cada um de nós precisa fazer. Sem abstenção, sem autodeclaração e sem independência, mas sendo interdependentes uns dos outros.